Nunca se falou tanto de temas LGBT como agora. Para uns será uma moda, para outros é dar visibilidade a quem não a tinha. E é o Bruno, que está hoje connosco, que deu visibilidade a 50 pessoas no livro Uma Década Queer, que aqui abaixo agora de lançar. Exatamente. Hoje em dia há muitas publicações a escreverem sobre este tema porque é importante falar sobre estas histórias ou porque as pessoas têm curiosidade sobre elas e, portanto, vão clicar e vão comprar? Eu acho que é um pouco das duas coisas, não é? Por um lado é um tema comercial, porque está na moda, porque as pessoas se interessam por ele, porque está nas agendas políticas e depois porque os média transmitem esse tema também se transforma num tema mediático. E às vezes há também uma certa curiosidade de saber, deixa cá ver como é que vivem estas pessoas ou que temas dizem respeito a estas pessoas que eu desconheço, não é? As minorias sexuais. E, portanto, acho que é uma mistura das duas coisas. Este livro tem 50 entrevistas, de 2004 a 2014. Nesta década, que diferenças é que tu vês de abertura a estes temas? Para mim, enquanto jornalista, era mais difícil, há 10 anos, escrever sobre estas coisas de uma forma explícita. Isto é, mesmo os entrevistados, não estou a falar tanto do trabalho dos editores ou dos diretores, mas mesmo os entrevistados não tinham disponibilidade, não tinham interesse sequer em ser fotografados. E, portanto, não era possível fazer entrevistas, não é? Não tinham interesse em aparecer, em dar a cara. Tu, num livro, tens vários testemunhos de cantores, artistas, que, de certa forma, partilharam a sua sexualidade. E tu dizes que achas que os políticos deviam também partilhar a sua sexualidade. Porque é que isso é importante? Quem exerce poderes em nome de uma comunidade tem, obviamente, deveres que as outras pessoas não têm. E eu acho que é importante que nós conhecermos os políticos nas suas várias dimensões. Nenhum político hoje, durante uma campanha eleitoral, se proíbe de aparecer com a mulher ao lado, não é? E, portanto, porque é que um político deverá proibir-se de aparecer com o marido ao lado? Com o marido ou com o companheiro que tiver ao lado? E, portanto, deve poder falar sobre isso. Acho que isso também é importante para os eleitores formarem a opinião sobre aquela pessoa. Mas, portanto, se alguém perguntar a um político o senhor é homossexual, isso será entendido como uma ofensa, quase? Se nós pensarmos que o artigo 13º da Constituição diz que ninguém deve ser discriminado em função da orientação sexual, se pensarmos que as pessoas homossexuais são exatamente iguais às outras, eu não vejo porque é que seria ofensivo, não é, fazer esse tipo de pergunta. O que é certo é que ninguém a faz. Penso que é por respeito à esfera de intimidade das pessoas, que é obviamente respeitável e os jornalistas têm esse dever de respeitar isso. Mas não acho que o assunto deva ser tão tabu em relação aos políticos como é ainda hoje em Portugal. Tu fizeste uma entrevista ao Filipe Faísca, ao estilista, e tu perguntas-lhe diretamente porque é que a maioria dos estilistas são homossexuais. Portanto, lá está, não há que ter receio de pôr o dedo na ferida e dizer as coisas como elas são. Aliás, essa entrevista acho que é de uma fase em que eu procurava pôr-me no lugar do cidadão comum e fazer as perguntas que, enfim, que refletem a curiosidade das pessoas, não é? E às vezes os entrevistados não esperam isso, porque pensam que estamos a ser muito básicos ou que estamos a ser preconceituosos, quando nós também somos um bocadinho a voz comum, não é? O ponto de ligação entre as pessoas e o entrevistado. Se eu tivesse possibilidade, se isso fosse uma possibilidade, gostava de entrevistar o presidente russo, por exemplo. Ele tem sido muito criticado por ter feito aprovar uma lei chamada Lei contra a Propaganda de Relações Sexuais Não Tradicionais. E ele é muito hábil na forma como argumenta em relação a esta questão. Mas, por vezes, parece que aquela argumentação dele tão hábil também faz perder a linha de raciocínio do jornalista. Não achas que estas histórias LGBT se podem um dia esgotar? Eu acho que as histórias LGBT um dia poderão tornar-se, não sei se rapidamente ou não, histórias tão comuns que já não vão ter a relevância que nós hoje damos. Histórias de famílias LGBT, de pessoas transgênero, não é? Sim. Por aí. Acho que, ou seja, à medida que essa visibilidade social vai sendo conquistada por estes temas, provavelmente haverá um dia em que as pessoas não acham importante separar, dividir, nomear as pessoas por serem LGBT. Obrigada. Muito obrigado.